A paz, amados. Estamos aqui em mais uma noite no nosso estudo de Apocalipse. Nós vamos aprender um pouquinho mais de Deus. Nós até aqui estudamos até o capítulo 3, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E pudemos aprender bastante. Eu creio que tanto eu quanto você temos ouvido Deus falar muito nesse tempo conosco. Tempo de conserto. Por isso hoje, antes de continuarmos aprendendo, eu quero pedir ao Espírito Santo que venha nos ensinar, amém? Senhor Deus, aqui estamos para mais um estudo do Apocalipse, palavra revelada, revelação de Cristo às nossas vidas. Fala com a tua igreja, fala comigo, que nada possa nos impedir de ouvir a tua voz, de entender o que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. E eu te convido a abrir Apocalipse 4. Hoje nós vamos estar lendo o versículo de 1 a 11. E o versículo 1 e 2 de Apocalipse 4 vai falar de uma visão maravilhosa. A visão, e nessa etapa, João vê o trono de Deus. E é maravilhoso a gente mergulhar nessa visão. Vamos? A palavra diz assim, versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisa maravilhosa! João, ele tem a visão daquele que é, que era e que há de vir. E ele vai descrever isso. E ele ouve a voz. A voz, né? Aqui fala, e eu ouvia primeiro a voz como uma trombeta, como um som forte, que queria falar com ele, chamando o nome dele. Imagina isso, que coisa linda. Visão é mais do que um sonho. Ele pode descrever aquilo que ele está vendo e ele vai dizer também que há uma porta aberta. Com isso, ele está apresentando a Deus como Senhor, Senhor da história, Senhor que tem a chave nas mãos, Senhor dos tempos, Senhor do universo, que rege o juízo, que rege a salvação e a condenação. E essa porta aberta, ele vai ter essa visão como Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, vai ser descrito que esse profeta teve visões de Deus. E a palavra no livro de Ezequiel vai nos mostrar, Ezequiel 1, de 26 a 28, exatamente essa primeira visão. A primeira visão revela um Deus que habita os céus, exercendo absoluta autoridade sobre o universo. Então, aí faz a gente ter a certeza dessa abertura que libera acontecimentos. João, como Ezequiel, é um profeta que tem o privilégio de ouvir de primeira mão. Sabe a notícia que a gente ouve de primeira mão? Aquele repórter que chega no furo da notícia? João ouviu de primeira mão, como Ezequiel, ouviu do próprio Deus, ouviu e entendeu que o Senhor é Senhor do universo. Que coisa linda! E aqui na palavra vai dizer, imediatamente eu me achei em espírito. Então o Senhor o chamou para subir aonde? A dimensão do espírito. Porque só o Espírito discerne as coisas espirituais. João, ele tinha sensibilidade ao Espírito e logo ele imediatamente se achou em Espírito. E eis que aí ele viu o trono e no trono alguém assentado. João não descreve esse alguém de uma maneira simples. Talvez porque ele não pôde. A gente sabe que Moisés também queria muito ter visto a Deus e pediu isso. E o Senhor só permitiu que ele o visse através de uma fenda, porque ele não podia ver com totalidade, com clareza, porque o nosso Deus, ele é glorioso e nós somos pequenos, falíveis, corpos que não têm a estrutura de aguentar nem olhar o sol. A gente não aguenta, imagina a glória de Deus. Moisés viu apenas o vulto do Senhor passar, porque ele não aguentaria. E talvez João também não pudesse aguentar,
mas ele descreve de uma maneira muito interessante, porque vai dizer no versículo 3: e esse que achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco de cores, um arco da aliança, o mesmo que está lá em Gênesis 9, o arco da aliança do Senhor, um Deus que fez aliança com o homem de não destruir a terra por inteiro, mas fez uma aliança eterna, de ser Deus daquele que crê, daquele que busca. Então, olha que maravilha, ele vai dizer no aspecto de esmeralda. E o interessante é que na época de João, os vidros, eles eram opacos, eles não tinham cores. No entanto, quando João vai dizer do trono, ele vai usar o quê? Ele vai usar as mesmas pedras que estão lá em Êxodo 28, quando vai falar das vestes sacerdotais, que Deus pediu para que fosse feita para os sacerdotes vestes, e nas vestes cada canto havia uma pedra preciosa, um brilho, uma cor, e tudo que João vai vendo e determinando, ele vai mostrando com clareza o poder, a soberania, a graça de um Deus que traz luz, que traz paz, que traz esperança, um Deus vivo e fiel, um Deus verdadeiro. Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhada quando eu leio essa palavra, essa mensagem de Deus. E no verso 4, está dizendo, vamos ver o verso 4, está dizendo: ao redor do trono há também 24 tronos. Ao redor do trono, ele vê um trono e ele vai descrever que ao redor havia 24 assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha que coisa linda! 24 anciãos. Pela descrição dos anciãos, a gente vai ver que são seres angelicais que servem a Deus. Mas na teologia há a ideia de que eles possam simbolizar as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, dizendo e fazendo uma somatória de 24, mostrando a humanidade remida. Por quê? Porque os anciãos ali descritos, eles estão de brancos, eles estão remidos, resgatados, salvos. Então pode representar a humanidade ao decorrer das duas dispensações, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, ele é Deus de aliança, e ele é Deus que mostra a João aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Esses estão no trono. E no versículo de número 5, vai dizer assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso também é falado lá em Ezequiel 19:16, Ezequiel 1:13 e Êxodo 19:16. Vai estar sendo falado a respeito disso. Por quê? Porque os trovões e relâmpagos anunciam uma aparição gloriosa. João então se refere ao barulho das águas, ao barulho dos trovões, porque o nosso Deus é Deus que governa, é Deus que diz haja luz e há luz, é Deus que determina os tempos, é Deus poderoso. E aqui está representada as 7 tochas de fogo. 7 é número da perfeição e é também os 7 espíritos de sabedoria. O Senhor está falando do Espírito Santo, da presença, do poder manifesto, da glória de Deus. E do versículo 6 ao versículo 8, está dizendo assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Amados, o grande número de olhos dos seres viventes pode representar a vigilância incessante
enquanto as asas sugerem a rapidez. As 4 cabeças podem representar os diferentes aspectos da natureza, feras selvagens, animais domésticos e seres humanos e criaturas voadoras. Assim é possível que os seres viventes simbolizem o louvor e a adoração que faz ecoar de toda a criação e pelos anjos. Amados, é muito lindo porque o mar de vidro também significa que a reverência, porque estão ao redor do trono. Como se achegar, se é um mar de vidro? É quebrável, né? E nós temos que ter a reverência, o cuidado. E os muitos olhos significa vigiar, vigiar em adoração. Vigiar a quem? A nós. Vigiar todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmista vai dizer, todo ser. De manhã os pássaros cantam. E às vezes nós, seres humanos, acordamos e não damos a Deus a adoração. Hoje eu recebi um passarinho que provavelmente estava fazendo a sua dança de acasalamento, mas colocaram um hino de fundo e eu achei a coisa mais linda, porque parecia um balé feito por uma ave. Deus é Criador e nos fez para sermos imagem e semelhança dele, adoradores. Não importa a circunstância, o Senhor está te chamando a adorá-lo em espírito e em verdade, porque aqui há adoração no trono do céu, há adoração. E do versículo 6 ao 8, os 4 seres viventes que eu acabei não lendo, vou continuar lendo. O versículo 7 diz, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Isso também se encontra em Ezequiel 1, de 5 a 10. Na visão de Ezequiel, ele também tem essa visão dos animais, dos seres viventes, né? E isso é lindo porque os 4 seres viventes em adoração incessante. Por isso os muitos olhos. Não tem tempo, em todo o tempo, representam a sujeição de toda a criação de Deus. Podem também ser comparados, como Ezequiel compara lá no capítulo 1, de 4 a 14. É comparado aos querubins e serafins, que está lá em Isaías 6, 2. Os profetas também tiveram essa visão celeste de seres que adoram ao Senhor, seres que exaltam o nome desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, de toda a glória. Amados, e do 7 ao 8, então, nós podemos ver isso. E do 9 ao 11, eu gostaria de encerrar lendo com vocês. Quando esses seres viventes, ou melhor, nós não lemos o 8, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Eles proclamam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você pode erguer a tua mão junto comigo, nesse meio de pandemia, nesse tempo tão difícil, e declarar, como os anjos, como os serafins e querubins, como toda a criação adora, Santo, 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 é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, a palavra continua dizendo no versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono,
adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receberes a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que palavra maravilhosa! A palavra do nosso Deus. Os 24 anciãos prestam adoração ao único que é digno de receber a glória, a honra, o poder, o Criador do universo. Semelhante a Isaías, capítulo 6. Ele recebe toda a glória. E aqui João descreve isso. Amados, eu gostaria de concluir nessa noite dizendo o que está numa das minhas Bíblias de estudo. Preste atenção. Falou muito ao meu coração. O Apocalipse tem a intenção de nos fazer prestar atenção em Deus. Essa é a intenção. Vemos e vamos entrar no interior da sala do trono do céu. O Senhor está no trono, orquestrando, como um maestro supremo, orquestrando todos os eventos que João vai registrar nesse livro. Os relâmpagos, os trovões refletem o poder e a majestade de Deus e lembram o Monte Sinai, que tinha relâmpago, trovão, o povo tinha medo. Quantos têm medo de ler Apocalipse? Não é para ter medo. Deus só quer falar conosco. É quando o Altíssimo deu ao povo as suas tábuas de lei. Isso está lá em Êxodo 19:16 e no Salmo 27:18 também. Sabe por quê? Porque o mar de vidro, ele enfatiza a magnificência, a santidade divina. E as 4 criaturas simbolizam alguns dos atributos de Deus. Olha que coisa linda! Olha só, o leão, majestade e poder, é o que Deus é. O bezerro é a fidelidade. Oh, Deus fiel, ainda que nós não sejamos, Ele é. O homem simboliza a inteligência de Deus. E a águia, a soberania de Deus. Ele enxerga tudo, vê tudo, sonda e conhece o mais íntimo do nosso coração. O versículo 11 é o que melhor resume o capítulo. Todas as criaturas do céu e da terra irão adorar e honrar a Deus, porque Ele é o Criador, o sustentador de tudo. O mundo não está girando fora do controle de Deus, não. O Deus da criação irá cumprir seus planos. João mostra o céu primeiro, sabe por quê? Para não ficarmos assustados com as visões da terra que vêm a seguir. Ele mostra primeiro o trono, a glória, o governo de Deus. Enxerga isso. Tira os olhos do chão, das circunstâncias, das notícias más. Eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. De onde me virá o socorro? Olhe para o alto. Quem está no trono é o Senhor. Deus permanece inabalável. Nós podemos confiar que em meio à confusão deste mundo, Deus permanece inabalável. E quando voltamos nossa atenção para Ele, o caos à nossa volta não nos amedrontará, porque Ele nos amou primeiro e nos deu esse recado. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não porque estamos apáticos, nós não vamos ficar parados diante de tudo que está acontecendo, não. Vamos continuar adorando
adorando a esse Deus. Por quê? Porque nós entendemos e nos centramos nele. Dele vem a nossa resposta. Eu quero te pedir nessa noite, adore hoje. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Você que está com medo, o perfeito amor lança fora todo medo. João também disse isso. Não em Apocalipse, mas na carta de 1 João. Ele vai dizer isso. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus nos amou primeiro. Ouça o que o Espírito continua dizendo às igrejas. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos amou tanto, que nos deixou a visão da ilha de Patmos, a visão de João do teu trono. Sabemos que tu és soberano e Senhor. O controle de tudo está nas tuas mãos. Não somos um povo apático. Somos um povo que vive pela fé. Temos a certeza de que o Senhor é Deus que virá buscar a sua noiva e nós queremos fazer parte daqueles que estarão ao redor do teu trono, de onde o Senhor controla o universo. Que toda glória, toda majestade seja dada ao Senhor, Rei dos Reis, soberano, que pode livrar o Brasil, que pode livrar o mundo, não só do coronavírus e da pandemia, mas de todo o pecado, porque o Senhor é Deus que nos perdoa e nos chama ao conserto, como a Igreja de Cristo na face da terra. Tomamos posse da esperança, da fé e do amor. E se você entende que esse vídeo pode falar ao coração de alguém, convide mais pessoas a aprender conosco que Deus é Deus que te ama. Shalom.